Glória a Deus, amados. Abra sua Bíblia comigo em João 10:10. Esse você vai precisar gravar hoje, hein? Se você não conhece nenhum título, nenhum versículo, nenhuma base bíblica de cor, você grava essa hoje. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Grava esse versículo porque eu quero te ajudar a entender um pouco melhor esse versículo. Porque você percebeu que quando nós citamos o texto, poucos conheciam a referência, mas o versículo, a grande maioria aqui conheceu, lembrou? É um versículo conhecido, porém determinante para essa fase que nós estamos como igreja agora. Você vai entender isso. A Bíblia está dizendo que existe uma realidade espiritual terrível. Ou seja, muita gente, pode deixar aí esse versículo por enquanto, tá? Por favor. Muita gente negligencia essa verdade. Ou seja, existe um inimigo, existe um adversário, amém? E a intenção dele é te destruir, não é te prejudicar. A Bíblia fala que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Tudo bem? Então a Bíblia, em outras passagens, nós vamos ler aqui algumas, mostra que nos ensina que existe esse adversário, que existe toda uma intenção das trevas em nos impedir de viver aquilo que Deus tem para cada um aqui, para cada um de nós. Ou seja, Deus tem um plano específico para cada um de vocês, Deus tem um plano específico para cada um de nós, amém? E o inimigo conhece isso, esse é o ponto. Ou seja, o inimigo ele conhece o teu desígnio. Ele sabe para que você nasceu, ele conhece no mundo espiritual, porque o que muita gente também despreza é essa atividade espiritual permanente, que diante dos nossos olhos nós não a vemos, apenas alguns que possuem um dom, né? Alguns que têm, aqueles que possuem visão aberta, conseguem ter visões e tal, amém? Mas a grande maioria das pessoas não tem acesso ao espiritual, não tem uma visão do espiritual, mas existe uma atividade espiritual permanente, intensa. Então o inimigo, conhecendo o propósito de Deus na tua vida, ele vai fazer de tudo para que você não consiga alcançá-lo. Tudo bem? Então é possível encontrar na Bíblia, desde o início, desde o Gênesis, desde o Éden, a intenção das trevas em tentar, na verdade conseguiram de certa forma, né? Ele conseguiu de certa forma impedir o primeiro casal criado de viverem o que Deus tinha para eles. Lá em Gênesis capítulo 3 começa a falar sobre a conversa da serpente e da mulher. E qual era o papel ali de Satanás? Qual era o papel ali do diabo? Era tirar o foco da mulher, destruir o plano de Deus na vida dela e do homem, e assim ele conseguiria impedir que Adão e Eva fluíssem no propósito de Deus. Até aí tudo bem, amado? Estão comigo? Não precisa abrir a sua Bíblia, mas só na projeção Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, ela sabia qual era o limite, ou quais eram os limites. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Tipo, desacreditando a direção que Deus tinha dado para ela. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tudo bem, amados, até aí? Então a Bíblia, desde o Gênesis, a Bíblia deixa claro para nós,
que esse nosso adversário, esse nosso inimigo, ele tenta insistentemente nos destruir. Então ele cria estratégias, ele cria situações, ele cria momentos com a sua astúcia, ele cria as ciladas, e aí, infelizmente, por não discernirem espiritualmente as coisas, muita gente acaba caindo. Só que muitas vezes por negligenciarem esse versículo. Puxa, tem alguém que quer me destruir. Eu acho interessante quando o apóstolo Rina fala de Satanás como um ser milenar. Você já parou a pensar nisso? Você pode talvez ter ainda um inimigo na tua vida, algo mal resolvido, algo que, sei lá, ficou para trás e Deus está te dando oportunidade para colocar em ordem agora, né? Nada do que essa pessoa possa tentar fazer contra você pode se comparar com aquilo que o diabo pode fazer contra você. Ele conhece os teus pontos fracos, ele conhece as tuas limitações, e tudo que ele precisa é de uma oportunidade para destruir você, para tirar o teu chão, para acabar com tudo. Tudo bem ou não? Entenda isso. E aí a Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8 e 9, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, tem muita gente que está sofrendo corre esse risco de ser atacada pelo diabo, ou seja, permanentemente, todos os dias. Ainda um pouco mais de base bíblica para isso, Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então a Bíblia nos orienta, esses são alguns textos, algumas bases. Até porque nós não vamos, e o objetivo dessa palavra não é te assustar, muito pelo contrário, é te alegrar. A pastora está na pegada aqui comigo. Vou falar mais uma vez para você entender. O objetivo e propósito dessa mensagem não é assustar você, é fazer com que você compreenda as realidades espirituais e saiba que ela vai te alegrar nessa noite. Eu vou te falar por quê. Você quer ver? Espera aí, deixa eu te falar um negócio. Quantos aqui têm enfrentado ataques e levantes? Sem vergonha, levanta a mão, não importa. Na área financeira, no meu casamento, eu estou sendo atacado. Os meus olhos, eu não consigo ver uma mulher passando perto de mim, entendeu? Um produto, uma bebida, um cigarro, amém ou não? Nós somos atacados ou não? Sim ou não? Mas se eu te disser que o teu Deus, o nosso Deus, tem um plano para te abençoar e tirar completamente desse cenário. E é exatamente o que esse versículo nos ensina, amados. Quando o assunto é ataque, posso compartilhar com vocês algo que aconteceu na época do carnaval ou não? Não, já quero. Vocês viram que eu estou querendo Ibope, né? Nós estávamos na semana do carnaval, uma semana antes do carnaval, na verdade assim, uma semana antes do carnaval eu saí da minha sala, e quando eu passei pela cortina ali, estava só eu e o Espírito Santo, só eu e Deus, não tinha ninguém ali. E eu trombei atrás do véu, ali atrás da cortina, com alguém que não existia. Tipo, sabe quando você bate ombro com ombro? Entendeu ou não? Eu passei assim, deu mó tranco em mim, eu falei, quem que é? É o Decinho? Não tinha ninguém, amados. E deu um mó tranco no meu ombro, tipo, tentando intimidar, são os ataques. Você vai com essa igreja pra rua, como assim? Tipo, nós estamos aqui, entendeu? Nós estamos tentando tirar teu sono e tal. Chegou no domingo, nós estávamos aqui com o pastor Walter, seminário de família, tudo bem? E nós iríamos sair com a igreja segunda e terça-feira. Eu nunca na minha vida tive pesadelo, nunca. Não sou de sonhar acordado e dormindo, mais acordado do que dormindo.
né? Mas eu nunca tive pesadelo na minha vida. E aí eu acordei me debatendo com 2 cães no meu pescoço. E qual que era o sonho? O sonho era que eu estava entrando num lugar, os portões estavam abertos e tinham ali 2 cachorros tipo pastor alemão, sabe? Extremamente raivosos, babando, espumando para me atacar. E no que eu dei um passo para entrar no lugar, esses cachorros me atacaram. E eu acordei tentando tirar eles do meu pescoço. Era extremamente real. Nós conversamos aqui, me ungiram, oramos e tal. Por quê? São os ataques, amém? São os ataques. E o Abraham entregando uma palavra aqui no sábado diz: os cães tentam te morder, mas existe um círculo, existe anjos te guardando. Tudo bem ou não? Então assim, existe uma atividade espiritual acontecendo, mas o nosso Deus sempre está na frente. Fala isso para o teu irmão. Existe uma atividade espiritual acontecendo, mas o nosso Deus sempre está na frente. Pode aplaudir ao Senhor por isso ou não? Sempre estará na frente. E é exatamente João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essas são palavras de quem? Primeiro, de quem, igreja? Jesus. Jesus disse: o diabo ele tenta destruir você. Ele vem, se você não estiver atento, se você não vigiar, se você não fizer a tua parte, se você não me tiver como Senhor da tua vida, se você não tiver, se você não crer em minhas palavras, amém ou não? Porque a Bíblia fala que aquele que recebe a Jesus como Senhor da sua vida, recebe o poder de ser feito, de ser chamado filho de Deus, amém? Então a partir do momento que eu creio na mensagem da cruz, que eu creio em Jesus, Jesus é Senhor da minha vida. Até aí tudo bem ou não? Então ele está dizendo: olha, ele vem para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para garantir que vocês consigam viver o que Deus tem para cada um de vocês. Ou seja, Deus está na frente, amados. Mas eu vim, está dizendo assim, que Deus enviou o seu Filho para garantir que o diabo não consiga fazer nada contra você. Eu não sei para você, mas isso é precioso demais para mim. Deixa eu te falar por quê. Quando assuntos são as crianças da igreja, amém? Nós fizemos uma reunião com os pais aqui na igreja. Nós fizemos uma vigília com as crianças. Nós vamos já preparar um novo tempo com as crianças. Talvez não vigília, mas um culto, um tempo com todos eles, amém? E aí, amados, nesse tempo com as crianças, nós ministramos com os pais, nós ministramos sobre os ataques, sobre o ladrão, amém? Puxa, olha os filmes, foi assim ou não foi para quem veio? Olha os filmes, olha os desenhos, olha isso, olha aquilo. Então você tem que vigiar, pai, você tem que orar e tal, amém? A nossa parte a gente precisa fazer, e não estamos errados nisso. A Bíblia fala que você tem que vigiar, amém? Você tem que orar, você tem que entender que existe um adversário, existe essa atividade espiritual maligna tentando te destruir, mas eu comecei a entender, escrevendo essa palavra e conversando esses dias com os 2 profetas que a gente recebeu, que enquanto o diabo está tentando destruir uma geração com desenhos, com internet, com ideologia de gênero, Deus já está lá na frente. Nós faremos a nossa parte, nossos filhos estarão no altar, serão uma bênção, nós vamos orar, nós vamos ensinar a criança no caminho que deve andar, e por essa razão não tem por que temer. Por quê? Porque os nossos filhos já fazem parte de um plano especial, poderoso, sobrenatural e assustador para as trevas. Eu te falo isso por quê? O inimigo, conhecendo o plano de Deus, ele vai investir naquilo que Deus está fazendo. Então ele investe na criança para tentar, fala tentar, tudo bem? Ele investe nas crianças hoje, por exemplo, para tentar impedir que o plano de Deus aconteça. Mas Deus já está lá na frente, e o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. E essa próxima geração vai ser uma geração extremamente usada por Deus. Extremamente usada por Deus, eu não tenho dúvida disso. Em uma das nossas conversas, o Abraham diz: 10 anos?
Não espera crescer, põe para tocar. Eu falei, o quê? Eu falei, tá bom. Por quê? Porque nós olhamos para as crianças e falamos, vai chegar a hora dela. A hora é agora. A hora é agora. Tivemos a situação da Agatha na escolinha, que eu vi no grupo hoje, já orando pelo amiguinho, que estava fazendo aniversário na escola. Há quantos anos? Um dia ela na UTI faz pouco tempo. Por quê? Porque Deus já está fazendo e o diabo está furioso. Eu vou te falar por quê. Porque ele vem para tentar roubar, para matar, para destruir, mas Jesus está na frente. Fala para o teu irmão, Jesus tem que estar na frente. Por quê? Porque a presença de Jesus garante que o diabo não pode tocar num filho de Deus. Tudo bem? Por que isso é importante você entender? Porque se você é alguém engajado num plano de avanço, vamos dizer assim, se você é alguém que está crendo e recebendo tudo que Deus tem dito, através da palavra, através de profecias, e talvez na tua intimidade mesmo, você sabe aquilo que Deus fala com você, é assim ou não é? Se você sabe o que Deus está falando, não tem por que você ter medo de nada, no que diz respeito a partilhar desse versículo. Por quê? Porque você sabe que Jesus está à frente para assegurar o teu direito diante de Deus. E detalhe, o diabo não pode tocar. Base bíblica, Jó capítulo 1. Quando Satanás aparece diante de Deus, com mais alguns anjos ali, amém? Tudo bem ou não? Estão comigo ou não? O que acontece? Ele vem conversar com Deus. Eu estou escrevendo uma palavra sobre isso. Observaste tu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, coerente, Deus se orgulha de Jó. E aí Satanás fala, mas você encheu ele de bens? Toca, me permita tocar. Pegou ou não? Pegou ou não, igreja? Agora você acordou, né? Você me permite tocar, Deus? Fala para o teu irmão, só se Deus permitir, o diabo toca na tua vida. Só se Deus permitir, o diabo toca nos teus filhos. Só se o Senhor permitir, o diabo toca nas tuas finanças. E foi exatamente a realidade de Jó, amados. Ele sofreu o que sofreu porque havia um propósito. Tanto que lá em Jó capítulo 42, quando ele estava orando pelos amigos, ele começa a ser restituído em dobro. Mas Deus estava no negócio. Então perceba, Satanás, puxa, consegui destruir Jó. Aí Deus só não toca na vida dele, o resto você pode tocar. Morreram filhos, morreram filhas, perdeu tudo que tinha. Mas Deus tinha um plano lá na frente, Deus já estava à frente. Meu irmão, você precisa entender isso. Você precisa entender isso, Deus já está lá na frente. Preparando a tua restituição, preparando a tua restauração, preparando a confirmação de tudo que Ele disse. Nada do que Ele disse a teu respeito vai se perder, nenhum tio, nenhuma palavra, nada se perde, porque Deus é Deus, Ele está no governo, Ele está no controle, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus, Ele é Deus. E aí você vê esse homem sendo restituído em dobro. Por quê? Porque quando Deus permitiu Satanás tocar, Deus já tinha um plano. Aí você falou, opa, então quer dizer que o que eu estou vivendo hoje tem a ver com um plano mais complexo de Deus? É exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. O que acontece hoje na tua vida faz parte do plano de Deus para te abençoar. O título dessa palavra é Deus tem um plano para te abençoar. Tudo que você precisa fazer é crer e confiar, e não atrapalhar, porque tem gente que atrapalha Deus. Ah, mas a Bíblia fala que agindo Deus, quem impedirá? Você impede sim. Isso é muito cabeça dura, irmão, coração duro, amém? Mas a Bíblia nos ensina, vi hoje o Tiagão mandando uma mensagem lá, se creres verás a glória, e é isso. Dirigindo, mas tudo bem, né? Se creres, verás a glória. E aí você viu o irmão indo para a glória. Eu falei, rapaz. Mas é isso, irmão. Eu não consigo avançar em Deus se eu não creio em Deus. Se eu não confio em Deus.
se eu não acredito no que Jesus disse, puxa, Ele veio para trazer uma vida vitoriosa, uma vida plena, uma vida abundante. Então eu vou tirar a nossa visão precisa mudar. Eu vou tirar os olhos dos problemas, eu vou tirar os olhos do diabo, do ladrão, e eu vou começar agora a me apegar nas promessas, naquilo que Deus falou, porque se Deus falou, Ele vai fazer. O interessante nisso é que Ele sabe fazer exatamente na hora certa, não interessa o quão insistente o inimigo possa ser, meu irmão, Deus sabe a hora exata e precisa. Sabe o que é precisão? Sabe o que é precisão, exatidão? Ele sabe. Então deixa Ele fazer, relaxa, confia. Amém ou não? Olha o que a Bíblia fala em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, ele foi homicida. Ou seja, desde o começo, ele fez de tudo para tentar estragar. Ele fez de tudo para tentar roubar, para tentar matar. Desde o começo. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí você pega o irmãozinho ouvindo o diabo. Você não vai conseguir, mas Deus está dizendo, eu vim para garantir que você viva o que Deus tem. Mas às vezes é mais fácil a pessoa se apegar na mentira, tipo, você não é capaz, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, não tem mais chances para você. Mas Deus está dizendo, eu vim para que tenham. Consegue repetir isso ou não? A fala de Jesus, eu vim para que tenham. Ou seja, essa palavra de Jesus, ela é poderosa. Eu vim para que vocês recebam. Eu vim para que vocês fluam. Eu vim para que vocês recebam. Eu vim para que vocês sejam tudo que Deus um dia desenhou a respeito de vocês. Nada pode se perder. O próprio Jesus está dizendo, eu vim para garantir o que Deus disse. Jesus é a tua garantia. A palavra de Jesus é a tua garantia. Isso é sério. Eu vim para que tenham. E tenham o quê? Vida. Vida abundante. Esse vida abundante fala de uma vida vitoriosa, fala de uma vida plena, fala de uma vida equilibrada em todas as áreas. Ou seja, Jesus veio para garantir que você seja feliz, que você seja pleno, que você tenha vitória, que você tenha êxito nos teus feitos. Jesus veio para que você tenha. Grava isso, irmão. Grava isso. A nossa ótica, precisa ser diferente agora. Porque nós conhecemos a realidade. De certa forma somos ou temos aprendido a ser sérios com a palavra. Nós ensinamos sobre você não ser negligente, sobre você levar a palavra de Deus a sério, viver aquilo que acabamos de falar aqui, ouvir e praticar a palavra, você viver aquela palavra, amém? Mas chegou a hora, meu irmão, de você começar a desconsiderar algumas coisinhas, começar a falar, puxa, Deus está lá na frente fazendo alguma coisa, eu não sei como é que vai ser, mas logo logo vai estar diante dos meus olhos, como um filme. Como um filme. Amém? Deixa eu te dar uma base para isso. Abra sua Bíblia lá comigo em 2 Reis 6. E essa base ela é muito interessante, vai te ajudar a entender melhor isso. É um texto que muito provavelmente você já conhece. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Estamos juntos? Presta muita atenção nesse texto. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Então, começa a perceber, o que era o rei da Síria? Era o próprio capeta, amém?
Ou seja, era o próprio adversário, era o próprio inimigo de Israel. Consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ou seja, o profeta, a voz profética, alerta o povo de Deus sobre as suas investidas contra eles. Ou seja, Deus estava à frente. Fala para o teu irmão: Deus está à frente. Tudo bem? Então, numa tática de guerra, numa intenção de cilada contra Israel, ele começou a achar, o rei da Síria, que havia ali um infiltrado, um traidor talvez, de dentro deles, que estava dizendo para Israel por onde eles estariam passando, e isso estaria dando tempo para Israel se preservar nessa guerra e não estar na mesma rota de colisão nessa guerra. Só que o que ele não sabia, o inimigo, ou o rei da Síria, ou o exército inimigo, que a voz profética direcionava o povo de Deus. Então o povo de Deus se movia profeticamente e não estavam sofrendo nessa batalha ainda até esse momento. Por quê? Porque Deus estava à frente do rei da Síria. Tudo bem ou não? Grava isso aí, irmão, isso é importante. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Elias. Pode aplaudir ao Senhor. Pegou essa ou não? Então todas as estratégias do exército inimigo já eram reveladas por Deus através de uma voz profética, ou seja, Deus já estava à frente. Amém? E numa oportunidade onde toda a cidade foi cercada pelo exército da Síria, esse moço, esse ajudante do profeta, e esse moço aqui tipifica alguém sem experiência. Tudo bem? Quem é o moço para nós hoje? É o neófito na fé. Quem é o neófito na fé? É aquele que não tem muito conhecimento ainda. Talvez existam pessoas aqui dentro assim ainda. Puxa, eu estou engatinhando, pastor, mas estou crendo. Tudo bem? Então esse moço, esse ajudante de Eliseu, do profeta, ele se desespera. Ele sai da tenda cedinho e ele vê a cidade inteira cercada. O que eu vou fazer agora? O inimigo se levantou, não tem o que fazer. Mas Eliseu tinha uma voz profética, discernia o que estava acontecendo no mundo espiritual, confiava em Deus e sabia que Deus era maior do que tudo aquilo que estava diante dos olhos dele. Você consegue declarar
agora que o teu Deus é maior do que todos os teus problemas, de todos os levantes, de que todos os ataques das trevas contra você ou não? Tudo bem? Deus é maior. Deus é maior. E aí olha a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos dele, para que ele consiga ver o que o Senhor faz por nós. E a Bíblia fala que quando as escamas caíram, quando esse jovem, quando esse neófito, quando esse moço tem acesso à realidade espiritual de Deus, ele vê todo lugar cercado de cavalos e carros de fogo para proteger Eliseu e ele. E a Bíblia fala sobre isso, sim, Salmo 91. Salmo 91 fala que se você está debaixo das asas do Altíssimo, se você descansa na sombra do Onipotente, se você está na presença de Deus, olha o que Deus faz por você, presta muita atenção nisso, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nenhum. Por quê? Por mais insistente que o diabo possa ser, ele não pode tocar. Tudo bem ou não? Porque Deus, ele sabe que Deus tem planos para te abençoar. Ele sabe que Deus envia os anjos para te cercar. Então tudo que você precisa fazer é crer. Eu não estou vendo o anjo aqui, mas eu creio. Eu creio. Eu já dei muito trabalho para anjo. Pode ter certeza disso. Mas eu creio. E um dia nós vamos entender isso só na glória. Quando a tua história for passada nos livros diante de Deus, e aí Ele vai te mostrar, lembra aquele dia que você fez isso? Olha o livramento, olha quantos anjos tinha em volta de você ali, ó. O inimigo tentou ceifar a tua vida ali, ó, mas eu estava na frente. Tá vendo aquele cenário ali na tua casa? Ele tentou destruir a tua família, mas eu cuidei de tudo. É assim, irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu não sei se você está entendendo isso. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Só estou ouvindo a Sandra dar aleluia. Agora ela mudou, você viu? Dará ordem aos anjos para te guardar, mesmo sem você merecer, mas Ele guarda, porque você é filho. Porque você é filho, você tem DNA do Pai. O diabo ele vem para roubar, mas Jesus veio para que você tenha. Ou seja, o plano de Deus na tua vida é muito maior do que qualquer ataque, e qualquer levante que você possa sofrer, amados. Por que é importante você entender essa palavra de hoje? Porque nós estamos num processo de avanço, nós vamos avançar muito, você vai avançar muito. E todo avanço fala de resistência contrária, mas você sempre vai declarar que teu Deus está à frente daquilo tudo ali. Você vai passar como um rolo compressor, amém? Você vai passar por cima de tudo. Por quê? Porque você crê naquilo que a palavra fala acerca do teu Deus. Não há por que temer, não há por que se intimidar, não há por que desacelerar, não há por que desistir. Por quê? Porque o teu Deus é maior do que todos esses ataques. E o teu Deus dá ordem aos anjos dele a teu respeito. Dará ordem a teu respeito, a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. É você estar andando, o diabo babando, tentando morder teu pescoço. Meu irmão, eu lembro desse ataque, eu falei, rapaz do céu, quase que eu senti o dente no meu pescoço. Foi muito real. Foi muito real. Mas o meu Deus estava na frente. Tudo bem? Então ele pode tentar roubar a tua paz, ele pode tentar roubar a tua alegria,
mas Deus está trabalhando em teu favor. Ele está enviando anjos para te proteger. Então você está se movendo, tem anjos ao redor de você, tem anjos atrás, tem anjos em volta da tua casa, tem anjos em volta desse prédio. Porque enquanto um culto está acontecendo aqui, no mundo espiritual agora é uma guerra, meu irmão. É uma guerra. Por quê? Por que é tão difícil trazer uma visita na igreja? Por que tem culto que os céus não se abrem? Por quê? É guerra, a gente não está vendo, mas estamos ali. Estamos crendo, Deus é maior, nós vamos romper, e vai ser uma bênção, a glória vai vir, amém? Por quê? Para que o saldo do culto seja conversões, seja a igreja edificada, a igreja abençoada, tem que haver um saldo positivo. Por quê? Porque tem muito anjo em volta desse prédio, porque Deus está trabalhando. Então você está aqui, mas tua cabeça tem que viajar, cara. Sabe o que Deus quer fazer nessa noite? Abrir os teus olhos para essa realidade espiritual. Abrir os teus olhos para uma realidade espiritual que poucas pessoas conseguem entender e acessar. Por quê? Para que você continue perseverando, continue avançando, continue acreditando, para que você veja que muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão do outro lado. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, amados. Então o diabo está falando, você não vai conseguir? Eu vou. Como não vou? Deus falou que eu ia? Deus vai falar que eu não vou mais? Como é que é? E nesse processo, sabe o que é interessante? Para a gente encerrar. Nesse processo é interessante que você entenda que com tanta investida das trevas contra a tua vida, Deus não está preocupado. Você não está entendendo. Não, você não está entendendo. Não é que Deus não está preocupado com você. Amém? Ele não está preocupado em saber o que fazer para te ajudar. Tipo, imagina Deus no trono, Satanás e seus demônios, tipo, meu armando a cama para você. Ele, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tenta imaginar Deus preocupado em tentar resolver o teu problema. Você acha que é assim? Hã? Você acha que é assim? Não! Deus já sabe o que fazer. O diabo está ali suando, ó, suando. Como é que eu acabo com esse trem? E Deus está ali. Para, relaxa. Porque Deus é Deus. Fica de pé no seu lugar. Aplaude ao Senhor bem forte. Se você crê no que foi anunciado sobre a tua vida hoje, aplauda ao Senhor de verdade. Aplauda Ele, porque Ele é merecedor. Porque Ele tem o controle. Porque Ele tem o governo, Ele é soberano. Amém? Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos.